A paz do Senhor! Como é que vocês estão, crianças abençoadas de Cristo? Mais esse domingo maravilhoso na presença do Senhor. Sejam bem-vindos vocês, todas as crianças, desde as que já são membros aqui da Igreja Marcos do Evangelho, e você visitante, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe a sua família. Eu espero que vocês já tenham tomado o café da manhã de vocês, já estejam cheios de energia, acordados. Dente. Exatamente. Trocados de roupa. Isso aí. Se vocês ainda estão meio sonolentos, pode levantar da cama, do sofá, lavar da o onde rosto que vocês com água estão. Bem gelada. Exatamente. Vão dar um pulo, faz um polichinelo. Sabe o que é polichinelo? Aquele negócio que faz assim, ó. Desse faz, ó. Pula assim, ó. Fica... E eu vi, tá? Na última aula que nós gravamos, na aula 3, eu vi lá no comentário a Eva e a Manu fazendo piada porque eu falei isso, tio Henrique. Eu falei, faz um polichinelo aí se vocês estão com sono. Aí eles falaram, a Poli, ela tem um chinelo. Vocês acham que eu não vi? Mas eu vi sim. É a piadinha da tia Poliana agora, né? Ai, não é não. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar vocês a deixar o like, a serem aqueles missionários que podem... Através do like, na verdade, de vocês vão estar sendo missionários. Exatamente. Porque o like, o compartilhar, o comentar, fazer os comentários no bate-papo vão fazer com que esse vídeo seja relevante e mostre a outras pessoas também que não são inscritas neste canal. E assim o evangelho pode chegar, essa aula pode chegar a outras pessoas que não fazem ideia, de não conhecem. Estados. Exatamente, que não conhecem a igreja. De outros países, né? Exatamente, pode chegar a outros países. Então, deixa Deus usar vocês aí, dando aquele like bem legal, comentando e, com certeza, o melhor de tudo, compartilhando com seu amigo. Você precisa compartilhar com seu amigo próximo, porque não adianta só você compartilhar para pessoas que você não conhece. As pessoas próximas de você precisam ver a luz do Senhor, a luz da palavra através da vida de vocês. Então vai lá, convida aquele amigo da escola, aquele que você é muito amigo, aquele que você é pouco amigo, e é justamente um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, tia Poliana. Exatamente, sobre uma criança que agiu com ousadia, cheia de Deus, que fez esse amor cheio. Esse amor de Deus foi tão cheio sobre a sua vida que transbordou mesmo sobre aquela pessoa que ela não gostava. Ela não gostava? Exatamente. O amor de Deus, quando nos enche, ele pode encher tanto que transborda até para pessoas. E alcança outras pessoas. Exatamente. Que a gente não gosta. Não só as pessoas que não gostam, mas aquelas pessoas que nos fizeram mal. Então, fica bem atenta, compartilha o like, compartilha esse vídeo. E dá o like. Isso. Bom, aí. Vamos começar com a oração e Deus abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse domingo maravilhoso na sua presença. Obrigado, Senhor, já por cada uma daquelas crianças que estão assistindo essa aula. Oro para que o teu Espírito Santo esteja invadindo o coração dessas vidas que estejam assistindo aqui agora, ministrando e trabalhando nas suas almas, ó Pai, a fim de que o Evangelho possa crescer cada dia mais e o Senhor possa usar cada uma dessas que estejam ouvindo essa palavra. E que o teu amor e o fruto do Espírito venham frutificar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá pro dia... Que dia é hoje? 7. Dia 7 de agosto, vamos ler os Salmos. E diz assim, no Salmo 7:10. Deus protege os que têm o coração correto. Olha, que tá escrito então aqui, quer dizer que quem não tem o coração correto, Deus não protege? O Senhor protege, porque Ele é misericordioso. Mas feliz é aquele que é obediente ao Senhor e é justo, porque o Senhor vai ser justo com este também. Muito bom. Deus é o meu escudo e Ele salva os que têm o coração reto. Orando salmos. Senhor, nos livra e nos proteja onde quer que formos. E orando pelas crianças da Líbia. Senhor, proteja as crianças da perseguição na Líbia. Ó Senhor, tem misericórdia, que elas tenham esperança e livra elas, Pai, das maldades e das dores causadas por homens maus. Em nome de Jesus, Pai, proteja todas as nossas crianças. Tia Poliana, hoje também tem, como todos os dias, precisa ter o quê? Depois do textual, poxa, eu entreguei agora. Falei do textuário, mas ser um convidado que vai estar lendo o textuário. Quem será, hein? Da última vez que a gente gravou,
Foi a Laura e a Eva. Quem então, será quem então? será? Texto áureo. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13:16. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13:16. Amém! Glórias a Deus por mais essa criança que leu hoje a palavra do Senhor. Que você seja alimentado com a palavra de Deus. Amém. Bom, hoje, crianças, a aula vai falar sobre um comandante. É sobre, na verdade, o foco de hoje. Eu tenho certeza que você já conhece esse comandante, que foi muito famoso, era valente, mas era do povo inimigo de Israel. Era da Síria. E o nome desse comandante era Naamã. Mas hoje... Eu já ouvi falar na Bíblia de alguém assim. Naamã. É aquele que estava sentado na escadaria da igreja. Aí eles veem, eu acho que é Tiago e André e fala, me dá dinheiro. Não é esse não, tia Poliana. Não. Pensa mais um pouquinho. Vou dar uma dica. É no Velho Testamento. Já sei, é aquele que atira a pedra para logo gigante. Não, tia Poliana. Gente, quem é Naamã? Naamã? Me conta aí nessa história então, quem é Naamã? Bom, Naamã, ele foi um homem que era comandante do povo sírio. E ele era muito poderoso, ele era muito valente, ele era reconhecido até mesmo pelo rei. O rei, ele confiava, respeitava ele. Mas olha só, através de uma criança, o Senhor fez com que aquele homem fosse curado e com que esse homem conhecesse a Deus. Então, vamos lá, sem delongas, a menina que salvou um guerreiro. Olha. Bom, Naamã, como eu disse, ele era um homem valente e ele era um guerreiro muito famoso pelas suas guerras. E até o próprio rei, ele reconhecia e respeitava Naamã por isso. Só que, mesmo Naamã sendo muito forte e valente, Naamã, ele foi acometido, ele teve uma doença terrível, que naquela época não tinha cura, que era a lepra. E o que é lepra? A lepra é vários machucadinhos que pode dar na pele, pode começar ficando meio branco e depois começa a ficar mais vermelho. É algo que incomoda muito e, pior de tudo, ela deixa você insensível. Não funciona mais o seu tato. Como assim não funciona, tio? Quando você encosta numa coisa fria, você não sente mais aquela coisa fria. Não sente que tá frio? Você sabe que você está encostando naquilo, mas você não sente mais. Opa! Você não sente mais. Então, se eu pegar numa panela que tá quente, eu não vou sentir? Não vai sentir. E como é que eu vou saber que tá machucando minha mão? Você vai apenas olhar. E é aí que tem um grande problema. As pessoas se machucavam muito naquela época, quando ela era acometida da lepra, porque ela não sentia. Então, por exemplo, ela pegava numa panela quente, não sentia nada. Mas aí ela ficava com os machucados, e aí ficava pior ainda. Mas o pior de tudo, tia Poliana, sabe o que era? Não. Era que a lepra fazia com que você ficasse isolado de outras pessoas. Nossa, igual na pandemia? Igual na pandemia, igual quando foi com o Covid. Lembra que no Covid, quando alguém... Então é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Era muito pior. Porque o Covid a gente pegava e ficou isolado. Eu mesmo, eu tive o Covid, eu precisei ficar isolado, fiquei longe da tia Poliana, que é a minha noiva, eu fiquei longe da minha família, não pude comer junto com meus pais, com a minha família em casa, não pude vir na igreja ver os meus amigos, não pude nem mesmo trabalhar. Eu tive que ficar em casa, no quarto, sem fazer nada. E aí até sem sentir o gosto. Ai, que ruim. Era então muito você comia ruim. chocolate e não sentia o gosto. Não sentia, Ai, Poliana. que ruim. Não sentia então o gosto de chocolate, não sentia o gosto de purê, de batata frita. Nossa, que nada ruim. disso. Então, pra quem pegava a lepra naquela época, era mais ou menos isso, só que era pior porque ela não ficava isolada dentro de casa. Ela tinha que ficar isolada fora da cidade. Fora do acampamento? Fora do acampamento, sozinha? Fora da cidade, fora de tudo, longe de todas as pessoas. Nossa, mas... Porque muito ruim. Se aquela pessoa que tinha lepra chegasse perto de outra, a outra pessoa era contaminada. Porque era altamente contagiosa a lepra. Então ela tinha que ficar longe de todos. E imagino que algum de vocês, quando passaram por esse período, eu conheço outras pessoas que passaram, né, com o Covid na pandemia,
ficou isolado, mas ficou dentro de casa, ou ainda podia dormir numa cama quentinha, ou podia fazer, ou mais comer. Sentir o gosto, né? Exatamente, e poderia sentir as coisas ainda, mas a pessoa que tinha lepra tinha que ficar longe dos pais, tinha que ficar longe dos amigos, longe da sua cama, longe da sua casa. Pensa só, Cariacica, você tinha que ficar longe daqui. Morar no meio do mato. Exatamente, você não podia ficar nem mesmo no bairro vizinho, você tinha que ficar longe, porque se você tivesse contato com uma outra pessoa poderia ter contato com a outra pessoa e poderia ir contagiando todo mundo. Todo mundo, nossa. E aí todo mundo poderia ficar mal assim. Mas, então, todo mundo temia chegar perto daquela pessoa doente, e todos temiam chegar perto de Naamã. E geralmente... Mas Naamã não era um guerreiro muito respeitado? Exatamente, mesmo sendo um guerreiro muito respeitado, Naamã, ele teve a lepra. E, enfim, durante uma guerra entre os sírios e os israelitas, a Síria venceu Israel. E aí, era muito comum naquela época, quando um povo perdia, ele servia ao povo que venceu. E nisso aconteceu que uma serva, uma menina criança, ela foi e começou a servir a esposa de Naamã na casa dele. Olha. E ela começou a ver aquilo de perto. Servia a esposa e estava longe de casa e começou a ver aquele sofrimento que Naamã estava passando. E olha só, crianças, mesmo ela sendo escrava, mesmo ela servindo a casa de Naamã, longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe da sua terra, em terra completamente distinta, terra que fazia mal ao povo dela, ela fez bem a Naamã. Ela contou para Naamã que na terra de Israel existia um profeta chamado Eliseu, que era muito usado por Deus. Esse eu conheço. E ela sabia que Deus poderia curar Naamã. Então ela foi e contou essas boas novas, essas boas notícias para a esposa de Naamã, que contou para Naamã, ou contou para Naamã direto, e Naamã, ele por certo ficou, né, com esperança. Com certeza, Mas né? olha só a atitude dessa criança. Mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante daquela pessoa que fez mal a ela, aquele povo que fez mal a ela, ela obedeceu ao Senhor. Mesmo... Verdade, ela podia ter falado assim, esse guerreiro venceu o meu povo e hoje em dia a gente é escravo deles, então ele tá com lepra, então que ele morra. Ela podia ter falado exatamente, isso, né? Mas ela não teve coração ruim. Exatamente, ela sabia, ela sabe o que ela permanecia ainda no coração dela? As palavras de Deus. E quais são as palavras de Deus? Que a gente precisa agradar ao Senhor e a gente precisa servir as pessoas à nossa volta. E isso agrada o coração do Senhor quando a gente serve as pessoas à nossa volta. Mesmo quando aquelas pessoas nos fazem mal, a gente, como no caso dessa menina aqui, ela foi e falou, olha, tem alguém que pode te curar. E foi de fato o que aconteceu. Então, Naamã foi, ouviu aquela criança que foi usada por Deus, foi até o rei da Síria. O rei da Síria foi e fez uma carta a punho falando para o rei de Israel receber ele Naamã. E o rei de Israel ficou, sabe com o quê? Com medo. Porque ele pensou, eu não posso curar essa pessoa. Mas aí eu te pergunto, quem te disse, rei, que é você que ia curar? Quem ia curar? O rei dos reis. Era Deus que iria curar, glória não ele. A Deus. Então, quando ele leu aquela carta, ele se sentiu medo porque pensou que não poderia curar, e isso seria talvez um motivo para a Síria, atacarem de novo, exatamente, né? para novamente a Síria fazer algum mal a eles ou tentar guerrear e fazer novamente outras pessoas escravas. Então, ao conselho daquela menina, o Naamã foi até Samaria, que era onde que Eliseu ele estava. E aí, chegando em Samaria, foi ele, né, pensando, e no decorrer do caminho ele foi pensando, eu imagino, né, que ele foi pensando, nossa, o que Eliseu vai fazer comigo? Será que Eliseu vai vir com fogo do céu que vai me purificar? Será que Eliseu vai chegar, botar as mãos sobre minha cabeça, e aí vai aparecer anjos, e aí vai começar a acontecer alguma coisa sobrenatural? Será que ele vai passar óleo, que na hora que ele vai passando óleo, assim, vai sumindo as bolhas, as feridas? Será que Eliseu vai fazer comigo? E o que Eliseu fez? Eliseu mandou o seu moço, que era quem trabalhava com ele, mandou um recado por ele, falando... Então, Eliseu não atendeu ele pessoalmente? Não.
Eliseu ficou sabendo que Naamã viria até ali, e ele mandou até o rei ficar despreocupado, porque era Deus que ia fazer toda a cura. E Naamã foi até ele, só que quem recebeu a ele foi o moço que trabalhava com Eliseu. E Eliseu mandou uma mensagem para ele falando: vá até o Rio Jordão, se lave 7 vezes, mergulhe 7 vezes, e você vai ser curado. Só que aí Eliseu, o Naamã ficou pensando: ué, como assim? Ele me mandou você para poder me mandar essa mensagem? Eu esperava outras coisas. Eu esperava que ele poderia colocar a mão sobre minha cabeça e os milagres iam acontecer. Eu esperava que algo grandioso poderia acontecer e você me manda me manda através de outra mensagem, de outra pessoa, a eu ir no Rio Jordão me lavar 7 vezes. Então ele ficou ofendido. Ele ficou ofendido, ficou bravo e foi embora. Ele foi embora? Ele foi embora. Não acredito. Só que, quando ele estava indo, um dos servos de Naamã, que estava ali junto, né, algumas outras pessoas para poder servir a Naamã, pensou: ué, mas, Naamã, desculpa, mas se Eliseu pedisse pra você fazer alguma coisa mais complicada, uma coisa mais complexa. 100 abdominais? Exatamente. Ou 100 polichinelos. se pedisse pra poder subir aqui, ó, 100 vezes. Correr de um lado pro outro do campo 10 vezes. Exatamente, pra poder ser curado. Você não faria, Naamã? E Naamã pensou nisso. E olha só, Naamã, uma curiosidade é que as nossas mãos, ela tem muitos nervos. Deus deu muitos nervos às nossas mãos. E pensa só, se você fazer, eu vou só fazer um teste com as crianças. Se você fazer assim no seu cotovelo, você vai sentir uma mão passando no seu cotovelo, mas você não vai sentir muita coisa. Se sua mão estiver gelada, você vai sentir um geladinho, de leve e tal. Não dá pra sentir muita coisa. Mas dá você pra não sentir, sente. Exatamente. Se você puxar a pelinha assim ainda, você sente pouca coisa. Nem dói. Agora, se você fizer assim nas suas próprias mãos, vou fazer assim, começar a fazer assim, ou até mesmo pegar alguma coisa gelada, um prato de ferro gelado, alguma coisa gelada, você vai sentir que ele tá gelado. Uma panela. Ou gelo. Ou um gelo. Ou você encostar assim de leve em alguma coisa que esteja um pouquinho mais quente, ou até mesmo quando você tá tomando banho, você sente aquela água quente. É graças aos nervos que o Senhor deu nas nossas mãos, colocou, para que a gente pudesse sentir o tato daquilo, a gente pudesse sentir. Então, se eu encostar, por exemplo, nessas pontas aqui afiadas, você vai sentir... vai sentir e vai tirar. Entendi. Só por causa dos nervos. Exatamente. Só que a lepra, ela fazia com que você perdesse toda essa sensibilidade. Nossa. Só para vocês terem noção. Eu queria poder falar isso mais uma vez, para vocês terem noção de como que era terrível. Enfim, então... Naamã, ele resolveu ir até esse Jordão. Ele ficou resistente porque, além de ele ter pensado que Eliseu poderia fazer alguma outra coisa, ele olhou assim e ficou: Jordão? O Rio Jordão? O que tinha de errado no Rio Jordão? O Jordão, ele naquela época não era limpo. Não? Não. E ele pensou: tem outros rios muito melhores para poder me mergulhar, e manda ir no Jordão. Então, ele ficou bravo. Ele ia sair de lá catinguento. Exatamente. Só que aí, ele foi pra lá e ele mergulhou. Ele ouviu aquele servo que estava ali com ele e falou: você não faria coisa mais difícil? Não faria coisa pior para poder ser curado? Faria. Você tá sem nada. O que custa? O que custa? Não tá pagando nada. Não tá acontecendo nada. O que custa? Não vai fazer diferença. Exatamente. E aí, Naamã desceu até o Rio Jordão, se molhou 7 vezes e foi completamente curado. Glória Levantou a Deus. da 7ª vez ali e foi curado. Caramba. E olha só o que o Senhor fez. E imagine a alegria de Naamã. Ele estava isolado, não podia mais ver as pessoas, não sentia mais nada. E ele simplesmente molha ali porque o Senhor pediu, através de Eliseu, e ele foi curado. Então imagina a alegria que ele ficou. E além dele ser curado, ele reconheceu que só o Senhor é o único Deus verdadeiro. E foi assim que uma menina escrava, uma criança escrava, ajudou um homem muito importante a ser curado e a conhecer o verdadeiro Deus. Então quer dizer que ela foi uma profeta, Exato. Ela foi como uma missionária, ela levou as boas novas. Ela falou: olha, eu conheço alguém que pode curar. Eu conheço alguém que pode salvar a sua vida. Tá começando a entender, crianças? O grande trabalho que o Senhor nos deu de ir
fazer discípulos de todas as nações e a gente levar as boas novas. A gente fala, olha, tem uma pessoa que tem o poder de salvar a sua vida, de fazer você viver eternamente. De fazer você viver eternamente e bem, com o corpo glorificado. Comendo. Sentindo o gosto da comida e sentindo as coisas, Exatamente. Né? Aquela criança que está com algum problema de saúde, olha, eu sei quem pode salvar, quem pode curar você. Aquela criança que está passando, que você conhece, que tem problemas com os pais. Olha, eu sei quem pode resolver esse problema. É verdade. Eu sei quem pode fazer o seu pai parar de fazer essas maldades, a sua mãe de fazer aquilo, do seu coleguinha parar de implicar com você. É somente Deus. E crianças vocês podem ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. E quando vocês ajudam também e fazem essas pessoas, isso muito agrada o coração do Senhor. O Senhor ele quer usar a vocês nisso. É verdade. Amém? Assim como aquela criança foi usada na casa de Naamã, o Senhor ele quer usar você, criança. Não pense por você, eu sou só uma criança, então eu vou correr, eu vou aproveitar. Não. O Senhor, ele quer usar vocês, aonde quer que vocês estejam. Na escola, no trabalho, ajudando papai, ajudando mamãe, em casa, na rua, brincando, aonde quer que esteja. Deus quer usar você. Você mesmo que está me ouvindo. Ele quer usar você. Amém. Amém? E olha só, o tio Henrique falou dessa lepra que é realmente horrorosa. E a gente pode assemelhar, sabe ao quê? O quê? Ao pecado. Porque, olha só, o pecado, ele contamina todo o corpo. A gente, de início, não percebe, só percebe quando ele já está de forma visível. Visível, exatamente. E aí, a lepra faz a pessoa perder a sensibilidade da mão, por exemplo. E o pecado faz a gente perder a sensibilidade à voz de Deus. Então, quando a gente dá uma brecha para o inimigo e ele vem, planta uma sementinha ruim, que, por exemplo, desobediência, que eu sei que é um pecado, que é o pior pecado, é o pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden, e é o pecado que nós mais temos que lutar, porque nós temos essa tendência de querer desobedecer. A mãe fala, tipo... menino, levanta essa cama e arruma aí, que daqui a pouco você tem que ir pra escola. Aí você fica tipo, não quero não vou fazer isso não. Tipo, já é um espírito revoltado, que é uma consequência da queda. Só que a diferença, principalmente de nós que aceitamos Jesus, é que o pecado, ele veio e ele faz a gente ter esse coração endurecido, perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Assim como a lepra faz você perder a sensibilidade das mãos. Só que, por exemplo, com Naamã, Deus usou Eliseu para falar, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Porque a água ali foi um simbolismo para purificar e limpar. E assim como o sangue de Jesus na cruz, ele nos purifica e nos limpa de todo pecado. Glórias a Deus, tia Poliana. E quando a gente aceita Jesus de todo o nosso coração, aceita Jesus como o Senhor da nossa vida, a gente não anda mais com as vontades da nossa carne. A gente começa a obedecer o Exatamente, Senhor, porque a gente não pensa assim, não vou fazer isso não. A gente lembra, peraí, Jesus, ele me lavou com o sangue dele. Ele morreu lá na cruz, o sangue dele foi derramado no meu lugar para que o meu sangue não fosse derramado, e ele me limpou de todos os meus pecados, Glórias os meus pecados. Aleluia. Salmo 139 diz que os meus dias estão escritos no livro da vida. Todos os dias estão escritos no livro da vida, que foi escrito desde antes da fundação da terra. Antes da fundação do mundo. Muito antes. E todos os nossos pecados que a gente cometeu desde que a gente era um recém-nascido, até os 100 anos, todos eles foi lavado, foi expurgado, retirado, foi expulso quando nós aceitamos Jesus e o sangue dele nos lavou. E glórias a Deus. Então, crianças, você que ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, eu te dou esse convite, eu faço esse apelo a você, esse convite, porque assim como o tio Henrique falou, que é só Jesus que pode curar, transformar, é verdade. Se o seu pai, sua mãe, por exemplo, você que, você no visitante, não é da igreja, e aí você vive num lar que é perturbado, que é bagunçado, seus pais vivem brigando.
qual você acha que é a solução para isso? É tão difícil, por exemplo, levar 2 adultos para fazer uma terapia em casal, que é uma solução que existe para casais que brigam que brigam muitos. Mas sabe o que é mais fácil? Entregar a vida a Jesus. E é o que é duradouro para todo sempre. Exatamente. E o principal é que é para a vida toda e nos dá a vida eterna. Aleluia. No céu. Porque nós fomos criados para sermos eternos e nós seremos eternos. Só que aonde que nós seremos eternos é que faz a diferença. E é só em Jesus que nós iremos viver a vida eterna no céu. Então, você tá sofrendo bullying na escola. O que você vai fazer? Vai bater na criança? Vai fazer uma armadilha pra ele? Vai, sei lá, juntar seus amigos e bater nele? Não vai fazer isso, porque não vai adiantar. No outro dia ele vai estar lá fazendo bullying com você de novo. Isso é muito ruim. Eu já sofri bullying, tio Henrique. Você já sofreu? Já. Eu não gostava quando eu era criança. E vou contar um testemunho pra vocês. Quando eu era criança, eu era muito brava. Aí as crianças faziam bullying comigo, eu batia nelas, mas não resolveu. Elas ficaram, anos e anos e anos implicando comigo. Foi só quando eu deixei eles pra lá, deixei que Jesus fosse a minha justiça, que isso resolveu. E você, por exemplo, tô sofrendo bullying na escola. Ora o Senhor, conta pra Deus. Claro, primeiro fale com seus pais. Exatamente. Sobre isso, não deixe de falar com seus pais. Sério. Isso é importante, primordial. Fale com seus pais, ore ao Senhor. Meus pais não são da igreja e eles brigam, tia. E eu sou da igreja, mas eu sou só uma criança. Mas você vai ser um missionário dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus vai usar você para alcançar a vida do seu pai e da sua mãe. Eu já vi vários testemunhos de pais que não eram da igreja. Aí a criança ia para a igreja com a vizinha, com a tia, com a avó. E ela aceitou Jesus e levou Jesus para dentro da casa. E quando Jesus chegou dentro do lar, ele transformou. Porque é assim, crianças. Onde Jesus chega e ele tem liberdade para atuar, ele transforma. Tudo em É como uma casa que estava na escuridão e de repente chegou a luz. E aí encheu de cores e alegrias. É isso que é trazer Jesus para sua vida. Amém. E para sua casa. Glórias a Deus. Amém? E olha, é isso, crianças. Se para a lepra teve cura para o Senhor e para o Senhor tudo, não existe nada que não tenha cura para Deus. Se até mesmo uma doença tem cura, imagina para o pecado. E a cura para o pecado é justamente Jesus. Jesus, ele pode salvar a sua vida. Para o pecado existe cura. E o nome é Jesus Cristo. Amém. Você deixa completamente essa vida. Claro que você pode se sentir tentado e difícil em algumas coisas, mas o Senhor, pelo teu Espírito Santo, vai te conduzir. Vocês, crianças, têm o Espírito Santo. Clama pedindo para que o Senhor Jesus venha. Clama e ora pedindo para que o Espírito Santo esteja na vida de vocês. Para que o Espírito Santo esteja na vida de vocês e agora vocês venham andar com uma vida santa. Separada somente para Deus. Exatamente. Amém? Amém. Bom, tia Poliana, agora tem o momento da oferta. Da ofertinha. Este é um momento maravilhoso de adoração ao nosso Deus, porque o momento da oferta é uma adoração de todo o coração ao nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela fala, e eu falo isso com vocês, que a gente pode fazer prova nessa área, nessa área de vida financeira, você pode fazer prova do Senhor. E também, além da sua ofertinha, que eu sei que vocês já separaram aí, e eu peço para que vocês separem. Tem também aqui, embaixo vai estar escrito os meios PicPay. Exatamente, o meio de pagamento que pode ser pelo que a Poliana acabou de falar, PicPay. Também você pode trazer de noite a ofertinha, mas traga a ofertinha de noite e traga a ofertinha também da escola dominical. Da escola dominical, não se esqueçam disso. Exatamente. E também tem o voto dos mil valentes, que é pra gente poder estar fazendo. Chame seu amigo pra poder fazendo. Vocês gostam daquele campo de futebol enorme que olha, tem lá provavelmente vai dar passando aqui agora enquanto a gente tá falando, que exatamente. A Amanda vai colocar. Olha esse campo de futebol enorme. Olha que lugar enorme. Dá pra correr, brincar de vôlei, brincar de futebol, brincar de queimada, pique bandeira. Dá pra gente fazer tanta coisa aqui. Cada evento. É evento das crianças, que agora tá tendo sempre. Exatamente. Olha só. Então, e olha que bênção.
Convide aquele seu amigo para poder te ajudar com 5, 10, 50, 100 reais, o que for. Deus abençoe a vida dessa criança. Amém. E fale das maravilhas que o Senhor tem para ela também. Amém? Amém. Vamos deixar vocês aí adorando ao Senhor com a ofertinha. Convide seus amigos enquanto isso também. E adore ao Senhor. Amém. Perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Se faz um calorão é boa e se a chuva cai também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio é boa, se eu não for sair também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Se faz um calorão e se a chuva cai, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio, se eu não for sair, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável, agradável, perfeita e boa. Na hora de brincar, na hora de estudar também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Na hora de brincar, na hora de estudar. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Amém! Glórias a Deus por mais esse louvor abençoado. Amém. E vamos para nossas atividades. E aí, tia Polina? Ó, não esqueçam de gravar vocês falando textual e mandar pro grupo das professoras, Isso aí, tá não se bom? esqueça. Peça ajuda dos seus pais, tá bom? Pra poder Exatamente. fazer E isso. façam as atividades que eu vou falar daqui a pouco, porque isso tudo gera pontos pro aluno nota 10. Então, se no final do ano vocês querem receber uma medalha de ouro, vocês precisam fazer isso. Mandar o seu vídeo, Isso. fazer atividade, gravando, mostrar o vídeo gravando o textual e marcar presença, dar oferta, por exemplo, estar presente aqui na EBD, E né? não faça somente isso por conta do aluno nota 10. É. Ok? Primeiramente pelo reino de Deus. Porque a gente tá aprendendo muita coisa boa. Exatamente, olha só. Sobre a obediência que a gente falou aqui também. A gente Pois precisa é. obedecer ao Senhor. Oferta, louvor, se dedicar, ouvir a palavra dos professores e dos pais. E tudo isso é obediência. Pois é, ó, essa menina aqui, igual o tio José falou, ela foi boa com o Naamã, sendo que o Naamã era de um pouco que fazia mal. Aí eu usei, por exemplo, o exemplo de você sofrer bullying na escola e não bater no coleguinha, é você estar fazendo bem pra ele. Exatamente. Ao invés de você bater nele, você trata ele bem. E sabe o que acontece? Ele vai se sentir constrangido pelo teu amor. E é aí que você pode chegar e falar sobre o amor de Deus. Ele vai chegar E um dia pra você e falar: como que pode? Eu implico com você todo dia e você me trata bem. E você vai falar: é por causa de Jesus. Exatamente. Mas olha, crianças, sempre muito importante. Se alguma coisa dessas acontecer com verdade. vocês precisam correr para os braços do Senhor, claro,
mas correr e falar com seus pais. Se tá acontecendo na sua escola, alguma criança tá implicando com você, você tem que falar com o seu pai, com a sua mãe, porque eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar, eles vão resolver isso, coisas de adultos, eles vão lá e vão conseguir, eles vão resolver, eles vão dar um jeito. E se for aqui, dentro da sala de aula, na igreja, você tem que falar com os professores, comigo, com o José, com a professora Larissa, Tainara, Abraão, ou qualquer outra pessoa. Você tem que contar pra gente, porque a gente vai conseguir ajudar você, tá bom? E tia Poliana, você às vezes fica me chamando de tio José, tio Henrique, mas olha só, é porque o meu nome, eu não sei se algum de vocês sabe. Ele tem dois nomes. Eu tenho dois nomes, eu tenho o nome José Henrique, é José Henrique o meu. Dois nomes, é por isso que às vezes eu chamo de José, às vezes de Henrique. Henrique, exatamente. E eu só tenho um nome mesmo, que é Poliana. Mas enfim, vamos pra atividade. Na primeira, tem um labirinto e vocês têm que encontrar qual é o melhor caminho para levar Naamã até o Rio Jordão. O caminho que tá indo pro Rio Jordão. No segundo, vocês vão arrumar essas palavras para formar a frase, que é o versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 16. E no terceiro, a atividade terceira, é vocês fazerem um desenho. Esse desenho é livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fazer se sentir livre para fazer qualquer desenho. Mas é claro que vai ser ótimo se vocês fizerem sobre esse tema. Eu quero encorajar vocês a fazer o desenho de Naamã, ou de Naamã indo até Eliseu, ou dele se molhando. Menina falando com Naamã, sendo boca de Deus aqui na terra. Da menina ouvindo a Naamã chorando, né? Porque provavelmente ele tava... Vocês são criativos e vocês são muito habilidosos. Então, e se vocês fizerem mesmo desenho, coisa que eu quero mesmo que vocês façam, traz à noite pra gente ver, porque vai ser ótimo ver o trabalho de vocês, a criatividade de vocês, tá bom? Tem um desenho aí que a gente guarda até hoje, né? De quando a gente recebe assim. Tem um desenho que a gente recebeu, que a criança desenhou a gente. É alguma coisa assim. Então, uma árvore, um céu, uns passarinhos. Pode deixar que a gente vai guardar esses desenhos. É verdade. Tudo bem? Bom, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tá igual o pastor Jairo. Então, vamos orar, tia Poliana? Vamos orar. Pode orar, tia Poliana. Tá, eu? Obrigada, Senhor, por mais essa palavra que nos alimentou essa manhã, meu Pai. Que o Senhor possa estar, que essa sementinha dessa palavra possa estar sendo plantada no nosso coração e germinando, criando frutos, Senhor. Que o Senhor possa estar ajudando cada uma dessas crianças a crescer em obediência e a serem usadas na Tua palavra, Senhor, a serem usadas na Tua obra, que através delas seus amiguinhos na escola sejam salvos, sua família seja salva, Senhor, e que através dela o Teu nome possa ser espalhado pelo mundo, Senhor. Use grandiosamente todas essas crianças com dons espirituais e faça a Tua obra, Senhor, que cumpra o Teu propósito na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e faça resplandecer a luz sobre a vida de vocês. Amém. Amém.